A paz do Senhor, amados. Com muita alegria estamos aqui novamente reunidos no templo. Vocês ainda têm Unidade, sede? comunhão, os irmãos. Estivemos aí algum tempo separados, né? Devido à situação do nosso país, por causa do problema, né? Da pandemia. Mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui cultuando o Senhor com alegria e juntos. Amém. Aleluia. Eu dou uma boa noite também ao pessoal que está nos assistindo aí na live. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações nesta noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100, porque hoje é um dia de muita alegria, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui, o corpo de Cristo reunido para adorar e exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com muita alegria que nós vamos falar desse salmo hoje, porque é um salmo que fala de celebração, né? E ele diz assim, o salmo diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Nós podemos glorificar o nome do Senhor Jesus, podemos exaltar e declarar que só Ele é Deus. Aleluia. É pela misericórdia do Pai que estamos aqui nesta noite, meu querido. É pela misericórdia do Pai que temos a nossa família, estamos saudáveis. É porque Ele nos guarda, é porque Ele tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. E se não é o Senhor nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós temos vivenciado situações tristes no nosso país. Temos visto, temos perdido pessoas queridas neste momento de pandemia. Mas ainda em meio a tanta tristeza e lutas, nós podemos glorificar o nosso Pai, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar em pé neste momento, para que nós possamos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Assim como estás para adorar.
dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Nós te exaltamos, Senhor, aleluia. Digno é, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos estar fortalecidos, com a nossa esperança, os nossos olhos fixos em Jesus, porque nós sabemos que Ele voltará para buscar a sua amada igreja. Nós precisamos entender os propósitos de Deus aqui na terra, buscar viver na presença de Deus aqui, porque este é o momento que Ele tem nos dado para viver com Ele, para conhecê-lo, para desfrutar da sua preciosa presença. E para que nós possamos um dia ir com Jesus, nós precisamos estar com os nossos corações abertos e desejosos de viver o tempo de Deus aqui, o hoje, o agora. Não pensando somente no que vai vir, mas pensando no que Ele nos proporciona agora. Porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. E estando com Ele, nós vamos conseguir passar por todas as dificuldades que estão aí ao nosso caminho. Aleluia. Mantenha o seu coração firme na presença do Pai. Aleluia. Espere o tempo do Senhor na tua vida, o que Ele fará. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
Aleluia. Com muita alegria, Senhor. Nós vamos esperar com paciência, Pai. Porque vale a pena. Vale a pena viver na Tua presença. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Porque nem sempre nós conseguimos fazer as coisas como está no script. Mas o Espírito Santo, Ele sabe o momento de operar, amém? Vamos orar ao Pai neste momento, para que Ele venha colocar no nosso coração o desejo de esperar, de ansiar por esse momento. Porque nós temos vivido momentos aqui hoje, em que é tanta coisa, tanta correria, tanto problema, tanta ansiedade que o mundo tem vivido, e nós temos presenciado esse momento. E nós nos esquecemos de esperar o tempo de Deus e entender que há um momento em que nós estaremos preparados para a volta do Senhor. E nós precisamos preparar o nosso espírito, a nossa alma para esse momento, porque ele é real, ele vai chegar um dia. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar com os olhos atentos, os ouvidos atentos a esse momento. Vamos orar neste momento, amém? Papai, nós buscamos a Tua face, Papai, porque sabemos que é o Senhor quem opera em nós, é o Senhor quem realiza em nós o Teu querer, a Tua vontade. E nessa palavra que nós lemos aqui no livro de Tiago, Senhor, falando que nós devemos, assim como o agricultor espera o tempo certo para que a terra esteja preparada para dar frutos, para gerar o momento da colheita, Pai, nós precisamos preparar o nosso coração para a volta do Senhor. Nós precisamos preparar o nosso coração para esperar em Ti, para depositar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, meu Pai. Nós reunidos aqui como corpo de Cristo, no nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo desça sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão assistindo esta live, que o Senhor venha confirmar em cada coração, em cada vida, a Tua vontade, os Teus propósitos, para que venhamos aproveitar e valorizar esse tempo aqui hoje, Pai, para buscar a Tua face, para viver os Teus propósitos, para fazer, Pai, a Tua vontade, preparando-nos, Senhor, nos alimentando com a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, sendo ensinados pelo Teu Espírito Santo como obedecer, como viver aqui nesta terra, conforme o Teu Filho Jesus nos ensina na Tua palavra, porque Ele viveu aqui, Ele é o nosso exemplo maior de como podemos viver uma vida que agrada ao Senhor, Papai. Nós buscamos a Tua face nesta hora, nos prostramos e nos humilhamos, agradecendo ao Senhor por este momento de vivenciar, de saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor deseja que nós alcancemos a salvação, Pai. E nós precisamos buscar viver uma vida aqui nesta terra, esperando a volta do Teu Filho Jesus para nos buscar. Precisamos estar com o coração preparado para que esse momento ele se realize, para que nós estejamos atentos a este momento. Pai, ajuda-nos, Senhor, a não nos distrair com as coisas do mundo, mas estarmos atentos ao Teu querer, Pai. Estarmos atentos à volta do Teu Filho, que vai buscar a igreja amada do Senhor, Pai. Toca cada coração neste momento, aí na sua casa, onde você está, que o Espírito Santo de Deus, ele vá no teu coração, e toque no teu coração de uma forma sobrenatural. Aleluia. E que nós possamos, Pai, desejar mais e mais estar na Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. E na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Nós precisamos estar com o coração aberto, aberto para receber a palavra, aberto para deixar Jesus
comandar as nossas vidas. Deixar que Ele governe os nossos pensamentos, governe as nossas atitudes, governe as nossas vontades. Jesus, Ele precisa ser o centro da nossa vontade. Não é nós, mas é Ele. Porque essa música, ela diz assim: você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Então nós estamos declarando que o nosso coração é morada do Senhor Jesus. E quando nós declaramos para que Ele sopre o vento do Espírito Santo sobre nós, nós estamos dizendo assim: Senhor, que seja feita a Tua vontade. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Porque quando nós falamos assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus, mas eu não entrego, eu dou para o Senhor e eu tomo de volta. Porque muitas vezes nós queremos ter o controle nas nossas mãos. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o controle tem que estar na mão do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Você é Bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim. Declare: me esvazio de mim. Vem, Espírito Santo, e sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
Nós te adoramos, Senhor Jesus. Deixamos ela para você, Senhor. Governa as nossas vidas, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu boa noite a você que está aí em casa, acompanhando a live de hoje. São todos muito bem-vindos. Estamos aqui no templo, nesse retorno dos cultos presenciais, numa dinâmica diferente da que estávamos acostumados antes da pandemia, mas podemos sentir a presença de Deus aqui, e eu tenho plena convicção de que Deus está agindo aí na tua vida, aí na tua casa também, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso e verdadeiro. Amém, irmãos? Agora pode falar, amém, irmãos, né? Que tem gente para responder, né? Aleluia. Pode falar, olha para o irmão que está do teu lado. Olha para o irmão que está do teu lado. Glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre o tema Viver pela Fé. Eu acredito que quem não tomou ceia, além do pastor Cristiano, tem alguém que ainda não tomou ceia? Acho que todos já tomaram, né? Pode ficar para o final, então, pastor Cristiano. Pastor, final dá certo, né? Amém. Palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 12, para iniciar a nossa reflexão nessa noite. Queridos, talvez você se sinta um pouco incomodado, vocês se sintam, né, um pouco incomodados com a máscara, incomoda mesmo, né? Mas não perca a conexão com os céus. Amém? Amém, irmãos? Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Ele está neste lugar nessa noite. Jó capítulo 1, do verso 8 ao verso 12. Depois nós vamos ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Aleluia. Estava com saudade do diácono trazer o copo d'água para mim também já. Hoje vai dar certo também, né? Você viu? Você gostou dessa, né? Essa não foi uma indireta, foi uma direta mesmo, né, Júnior? Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versículos 31 e 32. Lucas 22, os versículos 31 e 32.
Aos irmãos que estão conosco pela primeira vez, muito bom ter vocês aqui, né? O Anderson, sua família, são avivalistas. Para quem não conhecia o Anderson e a família dele, são avivalistas, vieram de Cornélio Procópio, eram membros lá da igreja do pastor Aguinaldo, e estão aqui residindo em Carlópolis, e é um pessoal gente boa, viu? O Anderson, a Patrícia, dá um sinal aí, Patrícia, a Natália, cadê a Natália? Dá um sinal aí, Natália. Aí a Natália, Felipe, faz assim, aí Felipe. E o Abner não vai ser possível porque ele foi arrebatado. Então Lucas capítulo 22, versos 31 e 32 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Creio que o Jefferson, a primeira vez também, né, Jefferson? Deus abençoe, né? Os demais. E tem um irmão ali também. Como que é seu nome, irmão? Alfredo, pela primeira vez também, né? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Queridos, vamos orar. Sentado como você está, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido, fala conosco nessa noite por meio da tua palavra. Faz resplandecer sobre nós a tua luz. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Vem, Senhor, sobre nós, vem sobre este lugar. Tira dos nossos corações tudo aquilo que impede o teu agir. Tira, Senhor, das nossas vidas todo atrapalho, todo empecilho. Que sejamos impactados pela tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém pode perguntar assim: logo no primeiro culto presencial, o pastor já vai pregar sobre o diabo. Não vou pregar sobre o diabo, não. Mas esses dois textos que nós lemos nos mostram claramente que Deus tem todo o controle nas suas mãos. Amém? Partindo de um extremo, nós afirmamos, baseado nesses dois textos, que até para Satanás fazer alguma coisa, é preciso que haja permissão de Deus. Amém, igreja? Até para Satanás fazer alguma coisa, é preciso que haja permissão de Deus. Se Deus não permitir, ele não tem autorização para fazer, ele não pode fazer. Então, eu começo dizendo que nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo da força do mal, do poder das trevas. Pode até parecer assustador, pode até causar calafrios e arrepios. Nós podemos até sentir opressão, peso, quando chegamos, por exemplo, em determinados lugares onde o clima é pesado, onde o ambiente é consagrado, onde há ali a dependência da força do mal. Mas esses dois textos mostram claramente que Satanás não pode agir se Deus não permitir. Então, se em algum momento você identificar na tua vida uma situação onde você pode dizer com 100% de certeza: o diabo fez isso, saiba que ele fez isso com a permissão de Deus. E se Deus permitiu, um motivo tem, algum objetivo tem, porque Deus não faz nada em vão. Amém? Mesmo Jó, sendo temente a Deus, se desviando do mal, um homem reto e íntegro, ainda assim houve uma permissão da parte de Deus para que ele enfrentasse todo aquele mal que veio sobre ele. E olha que Jó sofreu muito, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, Seus amigos vieram tentar consolar, tentar ajudar, aconselhar, mas
ninguém conseguia oferecer uma resposta que fosse satisfatória. Por quê? Porque Deus havia permitido Satanás tocar em Jó. Mas havia um propósito, não era em vão. Depois, no final do seu livro, Jó declara que antes ele não conhecia o Senhor, ele apenas ouvia falar de Deus. Mas agora ele declara: os meus olhos te veem. Antes, Jó era uma pessoa que vivia atormentada pelo medo, tinha medo de que os seus filhos morressem, tinha medo de que a sua riqueza fosse embora, tinha medo de perder a saúde, porque ele declara lá no capítulo 3, versículo 25: tudo que eu temia me sobreveio, nunca estive tranquilo. Mesmo sendo um homem que temia Deus, que se desviava do mal, mesmo sendo um homem reto e íntegro, ainda assim, ele vivia amedrontado. E aquilo que era o motivo do seu pavor, do seu medo, se tornou realidade na sua vida. Por quê? Por permissão de Deus. Por que que Deus permitiu? Porque Deus queria tratar com Jó. Porque Deus queria trabalhar na vida de Jó. Porque Deus queria livrar Jó deste medo e fazer com que ele, de fato, conhecesse o Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Se de fato nós aceitarmos o desafio de viver pela fé, e quando nós de fato entendemos que estamos sendo convidados a viver pela fé, e quando começamos a entender o que é a vida pela fé, nós vamos perceber que existem certas situações que parece que estamos abandonados. Existem certas situações que vai parecer que estaremos sozinhos, que Deus estará longe demais, que nós vamos clamar e parece que Deus não vai ouvir, nós vamos orar e parece que a oração não vai passar do teto. Nós vamos passar por situações onde nós vamos olhar em volta e não vamos ver ninguém que vai estender a mão, que vai nos socorrer. Ou se alguém tentar nos ajudar, se alguém tentar nos socorrer, aquele conselho, aquela palavra não vai ser suficiente, não vai satisfazer. Por mais que de repente a pessoa esteja falando algo que é verdadeiro, que é correto, que é bonito, que está embasado na palavra, ainda assim não vai haver aquela testificação no nosso interior. Por quê? Porque Deus permitiu que nós chegássemos nessa situação, porque Ele quer trabalhar diretamente em nós. Existem muitas e muitas situações que Deus trabalha em nós usando os outros. Muitas e muitas situações onde Deus usa outras pessoas para forjar o nosso caráter, para ministrar cura sobre nós, para estender a mão e nos socorrer, para dar uma palavra de direção a nós. Mas existem algumas situações específicas, queridos, que parece que Deus nos coloca dentro de uma arredoma e ninguém consegue se conectar com a gente. Ninguém consegue falar algo que satisfaça. Ninguém consegue responder um questionamento que está martelando na nossa mente e inquietando o nosso coração. Por quê? Porque Deus quer falar diretamente conosco. Assim como Ele falou diretamente com Jó, os amigos de Jó deram os seus conselhos, fizeram as suas avaliações, julgaram, especularam, usaram todos os argumentos possíveis e imaginários, mas Jó só se satisfez quando Deus falou com ele. E isso é viver pela fé. Aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37 até o 39, a palavra diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, aleluia.
Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem alguém que crê realmente que o Senhor tem o controle total nas suas mãos? Tem alguém aqui nessa noite que tem esta fé firmada na rocha inabalável, que confia totalmente em Deus nessa noite? Então eu te convido a aplaudir ao Senhor bem forte. Estava com saudade de falar isso também. 4 exemplos bíblicos que ilustram claramente o agir misterioso de Deus e a importância de viver pela fé. 4 exemplos bíblicos, nós vamos ver na Bíblia, tá? Que ilustram claramente o agir misterioso de Deus e a importância de viver pela fé. O primeiro deles, José. Deus deu sonhos a José. E José entendeu que aqueles sonhos não eram meros sonhos de barriga cheia, como se diz. Mas para que estes sonhos se tornassem realidade na vida de José, ele teve que trilhar um caminho doloroso. De filho predileto foi ser escravo, de escravo se tornou um prisioneiro de forma injusta, para depois de cerca de 12 anos, 13 anos, ele sair da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, quando ele percebeu que os sonhos haviam se tornado realidade. Mas o caminho que José trilhou foi um caminho doloroso. E embora ele não soubesse o que iria acontecer na sequência, ele teve que trilhar esse caminho. Até porque se Deus falasse para ele o que estava esperando ele, não sei se ele iria topar não, né? Já pensou se Deus falasse para você, o que iria acontecer na sequência? Será que você ia agir pela fé? Ó, meu filho, você vai trilhar esse caminho aqui, ó, mas ali, ó, você vai conhecer uma pessoa, você vai investir nessa pessoa, você vai dar oportunidade para essa pessoa e ela vai te trair. Mas eu quero que você faça isso mesmo, meu filho, confie nessa pessoa. Mas Deus não faz assim, Deus não fala, porque se ele fizer, ou se ele falar, a gente vai dizer, eu vou cortar a volta dessa pessoa. Então Deus não fala, aí ele permite a gente passar por isso. E a gente, trilha aquele caminho, e do jeito que eu falei, a gente conhece essa pessoa, e a gente cria expectativas, e a gente fala, esse foi um enviado de Deus para me ajudar, agora vai. E você investe, tá? De repente, você olha e o estrago foi feito. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Olha o que aconteceu com José. José não sabia que iria ser preso, traído pelos seus irmãos. José não sabia que iria ser vendido pelo Egito. Deus não falou nada disso para ele. Deus não falou. Mas ele teve que trilhar esse caminho. Davi. Um outro exemplo é Davi. Deus tinha o propósito de Davi ser o rei de Israel, assim como ele foi, e Deus estabeleceu o trono de Davi para sempre. Por quê? Porque Jesus é da linhagem de Davi, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é rei para todo sempre, e ele veio da linhagem de Davi. Deus cumpriu a promessa, amém, irmãos? Mas para que Davi se tornasse rei, o caminho foi doloroso. Quantas perseguições ele sofreu, quantas traições, quantos problemas ele enfrentou. Mas por quê? Porque Deus estava trabalhando em Davi. O próprio Jó, que nós lemos o texto aqui, o final da vida de Jó, maravilhoso, foi muito melhor do que era antes. Mas ele teve que passar por um processo muito doloroso. Esse é o terceiro exemplo. O quarto exemplo, o próprio Senhor Jesus.
Nós somos o resultado do penoso trabalho de Jesus, como diz lá em Isaías 53. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O fato de você hoje estar glorificando, exaltando o nome do Senhor, o fato de você hoje se declarar um servo do Senhor, o fato de você hoje dizer que você segue a Jesus Cristo, que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é o fruto do penoso trabalho dele. Mas para que isso acontecesse, o que foi necessário? Jesus sofrer, ser caluniado, ser torturado, ser crucificado injustamente, morrer na cruz, enfrentar a coroa de espinhos e toda aquela dor que envolveu este acontecimento. O caminho foi doloroso, mas o resultado está aqui. Você é esse resultado. E é por isso que você precisa valorizar a tua salvação. É por isso que nós precisamos não nos conformar com este mundo, com este século. Por quê? Porque este tempo é passageiro, mas nós vamos morar na glória para sempre com o Senhor. O caminho pode ser doloroso, mas ele indica um resultado abençoador. E nas nossas vidas, queridos, não é diferente. Deus nos faz trilhar caminhos que parecem, a princípio, muito belos, que a gente vai, a princípio, pensar assim, é só vitória, é só bênção, que maravilha. Mas em certos momentos nós vamos passar por vales. Vamos passar até pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Vamos passar por situações onde nós gritaremos por socorro e aparentemente ninguém vai ouvir, nem Deus. Assim como Jesus gritou lá na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava fazendo ceninha lá não, meus queridos. Jesus não estava fazendo charminho não. Jesus não estava fazendo algo assim para as pessoas ficarem com pena dele, não. Naquele momento ali, por causa do peso dos nossos pecados, ele se sentiu desamparado, abandonado, sem a presença de Deus. E ele grita expressando uma dor muito grande, porque aparentemente Deus o havia abandonado. Nós sabemos que Deus não o abandonou, mas por causa do pecado do mundo inteiro que recaiu sobre ele, Deus não pôde ver aquela cena. Deus virou o rosto. No momento que Deus vira o rosto para não ver aquela cena, Jesus se sente abandonado. E na nossa caminhada, em certos momentos, nós vamos nos sentir assim, abandonados. Nós vamos pensar que Deus não se importa conosco. Mas aí que realmente se prova quem é que vive pela fé. É aí que se mostra a verdadeira fé. Porque ter fé, quando tudo está acontecendo do jeito que a gente quer, aí não é fé. Aí é só constatação. Quando tudo está acontecendo do jeito que a gente quer, a gente declarar: nossa, olha, eu tenho fé. Não, você está constatando que as coisas estão acontecendo, e seu coração está se alegrando por isso. Mas quando não está nada acontecendo, é aí que se mostra a fé, é aí que se vive pela fé. Porque Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Que não se veem. Ou seja, quem vive pela fé não caminha por vista, não caminha pelo que constata, caminha pelo que não vê, mas pelo que crê. E aí, você crê de fato? Você crê de fato? Você confia de fato? Você continua sendo o servo fiel quando aparentemente você está sozinho? É claro que nós não estamos sozinhos, mas em certos momentos da vida nós nos sentimos assim. É ou não é? Quem já passou por isso aqui? É assim ou não é, irmãos? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, pode me corrigir. É assim ou não é, pastor Cristiano?
Hein, Sandra? É assim ou não é? É assim, né? É assim. Mas passa. A fase passa. A etapa passa. Assim como as estações do ano vão passando, os acontecimentos da nossa vida também vão passando. E em certos momentos a gente se vê no aperto, a gente se vê no estreito, a gente se vê no deserto. Mas de repente as portas se abrem e a gente enxerga o manancial, a gente começa a desfrutar daquilo que é leite, é mel, das delícias que vem da parte de Deus. A gente começa a receber aquilo que é tão esperado, aquilo que é tão sonhado, aquilo que outrora foi prometido e por um tempo pareceu que não ia chegar, mas porque nós suportamos, mas porque nos mantivemos fiéis, mas porque atravessamos um momento difícil pela fé, aconteceu, o milagre chegou, a vitória chegou, a bênção chegou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Viver pela fé não é fácil. Se alguém falou para você que viver pela fé seria fácil, que Deus te revelaria tudo, que Deus te mostraria tudo, que Deus falaria tudo para você, você foi enganado, meu querido, você foi enganada, viu? Não é assim não. Viver pela fé não é fácil. Viver pela fé é, acima de tudo, embora não seja fácil, é reconhecer a soberania de Deus. E quando nós reconhecemos a soberania de Deus, embora não seja fácil, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quem vive pela fé tem um foco definido. Quem vive pela fé não fica cocheando entre dois pensamentos. Quem vive pela fé não fica nessa, não sabe se vai, não sabe se não vai. Vai ali, daqui a pouco está lá e tal. Não, quem vive pela fé tem um foco definido, sabe para onde está indo e não desiste no meio do caminho, embora surjam barreiras, impedimentos, embora os inimigos se levantem, ele continua seguindo em frente, continua avançando, às vezes voando, às vezes correndo, às vezes andando, às vezes se arrastando, mas continua seguindo em frente. Por quê? Porque ele crê que acima de tudo Deus está no controle, Deus está com ele e ele não desiste desse Deus, porque esse Deus pagou um preço alto lá na cruz do Calvário. Embora não seja fácil, é possível confiar sem entender. E esse é o desafio de viver pela fé, confiar sem entender. Primeiro nós confiamos, as coisas acontecem no seu devido tempo, depois entendemos. Deus não é obrigado a explicar nada para nós. Nós vamos entender depois. A maioria das circunstâncias a que somos submetidos na vida, nós só vamos entender depois. Depois que passar, depois que a gente olha, avalia e a gente percebe, puxa vida, né? Se eu não tivesse sido tão teimoso, se eu não tivesse sido tão cabeça dura, se eu não tivesse cometido os mesmos erros de novo, se eu não tivesse tomado aquela decisão, né? Mas aí já passou, ficou a experiência, agora a gente pode aconselhar outras pessoas, a gente pode ajudar, a gente pode se precaver para não repetir o mesmo erro no futuro, porque outras situações virão. A luta vem, ela se torna intensa, Deus dá a vitória, a gente descansa, dali a pouco vem outra luta de novo. E assim vai. E a nossa vida vai ser assim até que chegue o dia em que nós vamos para o céu. Mas nós temos que ter a certeza de que em todo tempo Deus está conosco. 3 exigências da vida pela fé. Primeiro, transformação da essência do ser humano. Na sua essência, quando foi criado, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí veio o pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. Desde pequeno, então, o ser humano tem a tendência a pecar. Tem já a natureza inclinada para o mal. Aí vem o Senhor Jesus, por intermédio do sacrifício na cruz,
E à medida que nós nos entregamos a Ele, Ele vai operando nas nossas vidas, transformando essa situação que gera condenação, novamente naquela imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós decidimos viver pela fé, nós precisamos entender que é necessário aceitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está vendo como que a obra está em andamento? É um processo que está em andamento. E se estamos aqui neste mundo, é porque o processo ainda não está terminado. Porque se de repente nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, como diz lá em Efésios, não tem por que permanecer neste mundo. Mas se estamos aqui, é porque o processo está em andamento. Então a primeira exigência da vida pela fé é essa: a transformação da essência do nosso ser. Segundo, uma mudança na escala de valores. Aquilo que o mundo valoriza não serve para nós. Aquilo que as pessoas do mundo consideram como sendo atual, moderno, relevante, necessário, não tão prejudicial assim, não serve para nós. A nossa escala de valores precisa ser diferenciada e pautada na palavra. Quem está entendendo, diga amém. Está de acordo com a palavra? Amém. Não está de acordo com a palavra? Não serve. Ah, mas é só uma coisinha. É uma mentirinha. Mentirinha branca, né? Ah, é só não tem. Está pautado na palavra? Amém. Não está? Não serve. É assim. Terceira exigência da vida pela fé: uma mudança de comportamento. Essa transformação na essência do ser humano, aliada a essa mudança na escala de valores, vai colaborar com essa mudança de comportamento. É o que Paulo fala lá em Efésios 4: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava agora trabalhe. Mudança de comportamento, mudança de atitude. É necessário que realmente nós entendamos isso, porque não tem como viver pela fé, irmãos, nos comportando como nos comportávamos lá no mundo. Porque se o comportamento não mudou, nós frequentamos a igreja, mas não estamos na igreja. Aí é o famoso crente girafa, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Entenderam, né? Nós precisamos permitir que haja realmente essa mudança no comportamento. E aí nós trilhamos essa vida pela fé. E como eu já falei no início, nós enfrentamos, ou nós somos submetidos a um agir misterioso da parte de Deus. E Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, esses dois versículos nos mostram claramente que Deus não nos revela tudo. Existem coisas que são encobertas, que pertencem a Deus, certo? Amém? As coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Deus não revela tudo. O agir de Deus, na maioria das vezes, não é revelado. Sabe por quê? Por uma questão de segurança. Sabe por que uma questão de segurança?
nós não somos, assim, necessariamente muito confiáveis. Nós não sabemos guardar muito segredo. Então, aquilo que não é revelado a nós, nós não contamos. E aí, aquilo que nós não contamos, aquilo que nós não expressamos, o inimigo não fica sabendo. Porque aquilo que não é revelado pertence a Deus, não pertence ao diabo. Não diz respeito ao diabo. O diabo não sabia nada do que Deus queria fazer na vida de Jó. O diabo não sabia nada do que Deus queria fazer na vida de José. Não sabia. O diabo achava que estava atrapalhando os planos de Deus na vida de Davi. Mas na verdade ele estava colaborando para que Davi se tornasse o homem que ele precisava ser para ser rei. O diabo achava que tinha matado o Filho de Deus e anulado o plano da salvação lá na cruz. Quando Jesus expirou, quando Jesus gritou lá, né, está consumado, e morreu, por um momento Satanás festejou lá no inferno, porque ele achou que tinha aniquilado, destruído o plano da salvação. O plano de Deus tinha sido frustrado. Mas aí de repente quem é que entra lá no inferno? O próprio Senhor Jesus. E ele foi lá e ele tomou a chave da mão do diabo. O diabo não tem nem a chave da casa dele, que é o inferno. E ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo foi vencido ali no inferno, e Jesus ressuscitou, porque a morte não pôde segurá-lo, porque ele não tinha pecado. O diabo não sabia de nada. O diabo não sabe de nada do que realmente Deus quer fazer na tua vida, e realmente nem você sabe muito, porque se você souber, você vai orar falando, você vai contar para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga, você vai querer compartilhar com os irmãos da igreja. Então Deus não revela tudo, porque daí o diabo não fica sabendo. Então aí ele vai armar os planos dele para frustrar uma coisa ou outra, mas ele só vai conseguir de repente impedir alguma coisa que estiver na permissão de Deus, porque Deus está no controle. E se Deus revelou, é porque está tudo sob controle mesmo. Está entendendo, irmão? É assim que as coisas funcionam. Deus não perde o controle. Nós precisamos simplesmente crer. Nós precisamos simplesmente obedecer. Nós precisamos, no que diz respeito a viver pela fé, no nosso relacionamento com Deus, não querer questionar tanto. Nós precisamos confiar, porque se Deus está direcionando, Ele sabe o que faz, e Ele não vai nos destruir. Pelo contrário, nós vamos passar por um momento difícil, por um certo tempo, mas esse tempo é determinado, porque o propósito dEle vai se cumprir, porque Ele é quem está no controle. Amém, queridos? A maneira de Deus trabalhar é totalmente diferente da maneira que nós esperamos, e Deus age de maneira imprevisível. O que cabe a nós é confiar. E como diz o texto de Hebreus que nós lemos no capítulo 10, nós não podemos retroceder. Uma recompensa nos aguarda. E a palavra afirma claramente que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. E o escritor aos Hebreus declara: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que cremos. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. E eu quero te estimular nessa noite a tomar posse dessa palavra para a tua vida. Aconteça o que acontecer, você não vai retroceder. Você não vai voltar atrás, você não vai desistir, você não vai morrer no meio do caminho, você não faz parte da geração que morre no deserto, você faz parte da geração que alcança a terra prometida.
Você faz parte da geração que alcança as promessas de Deus. Você faz parte da geração que vê os milagres acontecendo. Você faz parte da geração que atravessa o Jordão e toma posse da sua herança em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Você que está aí na sua casa, eu te convido neste momento a clamar, a orar. Nós vamos ouvir mais uma canção. Não sei se é só o Eduardo aqui, é só o Eduardo. Vai louvar ao Senhor. Enquanto ele louva ao Senhor, você pode fazer esta reflexão aí na tua casa. E vocês que estão aqui no templo, onde você está aí, feche os teus olhos. É um momento de você falar com Deus. É um momento de você abrir o teu coração para o Senhor. É o momento de você desfrutar dessa íntima comunhão com Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Senhor nosso Deus, nós cremos no teu agir. Nós cremos no teu operar, no teu trabalhar. Cremos, ó Pai, que todo o controle está nas tuas mãos. Cremos, meu Senhor, que só vai acontecer nas nossas vidas aquilo que for permissão do Senhor, aquilo que for do agrado do Senhor. Meu Deus, e eu oro nessa noite para que o Senhor fortaleça este irmão, fortaleça essa irmã. Ó Deus, onde ele estiver agora, toca nele, toca nela, Senhor. Aos irmãos que estão aqui no templo conosco, Pai querido, fortalece os teus filhos. Deus, derrama agora o teu poder, a tua unção de fortalecimento, que ó Deus, os horizontes sejam ampliados, que haja, meu Deus, a compreensão do que é a vontade do Senhor, do que é o direcionamento do Senhor. Que haja, Senhor, um fortalecimento no coração dos teus filhos e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Pai querido, nós cremos que estamos no ano dos milagres. Essa palavra tem sido liberada sobre nós e nós tomamos posse nessa noite. Declaramos, ó Pai, que vivemos pela fé, e se vivemos pela fé, os milagres vão acontecer. Nós não abrimos mão dos milagres.
Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que ficam pelo meio do caminho. Nós seguimos em frente, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é conosco, aleluia. Ora la baixeia, la calabassuri andere, alabahai. Ore malagassuri miquianda la baixeia, alasturi, alabahaias. Pela Aramanag, assuri miande cova, alabashure meresso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o teu nome, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Aos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando em casa, que Deus abençoe. Nós teremos ainda mais um momento aqui. Você pode continuar aí ao vivo, mas eu vou fazer aqui de uma forma sistemática nas nossas transmissões, uma despedida neste momento, porque daí vai ser editado o vídeo para ser jogado lá no YouTube, ok? Para ser colocado no canal do YouTube. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.